Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Betel, sala infantil. Nós vamos dar continuidade. Eu tive que parar aqui sobre o tema codependência química. Este encontro vai ser específico aí da playlist de aconselhamento em dependência química. Está aí disponível na plataforma do YouTube, no nosso canal, para aquelas pessoas que estão em algum grupo que está iniciando, algum grupo que já existe. Então nós estamos deixando esse material aí na nossa apostila. Depois nós vamos deixar disponível num formato aí, no e-mail, para poder enviar para as pessoas que quiserem e tal. E aí ficou faltando um pedaço, alguém me chamou aqui, e aí eu tive que parar. E agora eu vou retomar aqui da parte da codependência química aqui. Tem uma matéria da Mirtes Gisela Bianchi Bela Turdeira. Ela é da área do direito, ela é graduada em direito do trabalho, processo de trabalho, presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB. Olha que interessante, lá do Mato Grosso. Interessante, né? Políticas antidrogas, advogada militante no direito do trabalho, previdência. Olha, faz bastante coisa aqui. Eu tô com essa matéria dela aqui que é de 2021, não é? Bastante atualizada aí, né? E ela está falando justamente sobre codependência química. Gente, isso, se este encontro, você no irmão Gerson, gente, isso aqui é específico para quem às vezes tem um problema, às vezes é um parente, às vezes é a própria pessoa, está querendo conhecer um pouco mais de alguma coisa diferenciada. Estou deixando aí, eu tenho dois cursos, duas formações na área de aconselhamento, uma na Contexto Consultoria do Rio de Janeiro e uma na Universidade Federal de Santa Catarina. Aí tenho dois cursos, dois diplomas, os diplomas estão aí. O conselheiro ele trabalha junto com o psicólogo, o conselheiro trabalha junto com o terapeuta, o conselheiro trabalha junto com o psiquiatra, né? Então é uma equipe multidisciplinar. E nós estamos deixando aí, às vezes você tem interesse de fazer alguma coisa na sua comunidade, às vezes você tem um parente, às vezes você quer ajudar alguém. Essas informações são muito úteis aí. Eu vou ler a matéria dela e vou fazer alguns pequenos comentários aí, se for para fazer, tá? E este encontro vai fazer parte da codependência, que faz parte ali das questões familiares, tá? Eu tive problemas dentro da família, minha esposa nós temos problemas dentro da família, nós temos problemas na sociedade, na rua, na escola, então faz parte aí de nós os humanos aí, problemas relacionados a drogas ou não, tá? Nós gostamos de arrumar problemas. As pessoas que sofrem com a dependência química, álcool e drogas, sofrem com as consequências e com os problemas decorrentes do comportamento. Está falando de comportamento. Então, o comportamento em si já é super perigoso. Se a pessoa só usasse e só ela se lascasse, era uma coisa, mas ela usa e ela incomoda um monte de gente. Ontem à noite, 10h30 da noite, uma pessoa bateu no nosso portão. Queria alguma coisa, né? Tem problema com drogas, queria alguma coisa, talvez comer alguma coisa, mas aí eu disse, olha, isso não é hora de bater no portão de ninguém, não. Isso aí não é hora. O Instituto aqui funciona até às 18 horas. E nos dias dos cultos até 21 horas. Essa hora, segunda-feira, 10h30 da noite. Se a gente não fizer essas coisas, as pessoas têm que ter disciplina. A dependência química é considerada uma doença de múltiplas causas, progressiva, ou seja, ela vai avançando. Familiar, afeta todo mundo. Crônica, por que crônica? Porque não tem cura. Incurável, está dizendo aqui, ó. Porém, tratável. Tem tratamento, assim como o HIV, assim como outras doenças aí que precisam de tratamento. A dependência química, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, entende que dependência química é doença. As políticas públicas podem melhorar ou minimizar a situação dessas pessoas em estado de vulnerabilidade, principalmente crianças e adolescentes. Aqui no caso, os codependentes, né? Por serem pessoas em desenvolvimento e que merecem atenção especial. Com certeza, a criança não sabe o que está acontecendo e ela vai demonstrar de outras maneiras. Ou ela vai chorar, ou ela vai se isolar, ou ela vai ficar mais calada, tá? Contudo, as famílias desses dependentes adoecem junto com eles e também precisam de ajuda. Isso é nítido, é nítido. A gente recebe crianças aqui, a gente sabe que os familiares têm problemas e eles demonstram isso fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, no comportamento, nos seus raciocínios, nas suas ideias, nos seus pensamentos.
O tratamento deve ser sistêmico, pois se a família falhar, o usuário falhará também. Por essa ausência de apoio, as famílias é que muitas delas se tornam codependentes dos dependentes químicos. Interessante também, muitas vezes o familiar vai buscar ajuda, ele consegue dar um direcionamento, ele consegue se manter de pé, e o dependente químico muitas vezes não, tá? É muito interessante como que a droga é um negócio muito destrutivo. É muito destrutivo. São poucas pessoas, pouquíssimas pessoas que realmente conseguem sair desse abismo, tá? Pouquíssimas pessoas. O meu conselho para você, jovem, você adolescente, não experimente nada, não experimente, não chega perto, tenha medo, não chegue perto, porque se você experimentar e gostar, o negócio vai ficar feio pro seu lado aí. Origem. O termo codependência teve origem nos estudos com a dependência química e foi atribuído aos familiares, partindo do princípio de que os familiares de dependentes químicos também apresentariam uma dependência, não das drogas, mas uma dependência emocional, as emoções, os afetos. Né? A pessoa fica uma preocupação, ela está dizendo aqui, uma preocupação constante fixa no dependente. Então o foco é o fulaninho que está usando droga. A mãe fica preocupada, o pai sai para trabalhar e já sabe que no final de semana vai ter dor de cabeça, o traficante vai bater no portão, a polícia vai estar procurando, né, a pessoa vai agredir os pais, ou a mãe, ou o responsável, vai ter discussão, são muitos problemas, muitos problemas. E nessa jogada, nesse jogo maldito de idas e vindas no busco de drogas, quem está por ali no entorno ali acaba sofrendo. E na maioria das vezes são as crianças que pagam o pato, tá? Por incrível que pareça, as crianças que são muito inocentes acabam aí sofrendo todas as destruições que uma pessoa que usa droga pode levar para uma vida de alguém, as crianças sentem, tá? Posteriormente, tornou-se claro que não é necessário conviver com um dependente químico para sofrer de dependência emocional. Conceito: codependência, dependência emocional, dependência afetiva, é a inabilidade, ou seja, falta de habilidade, de manter e nutrir relacionamentos saudáveis com outros e consigo mesmo, resultando em relacionamentos difíceis, desgastados ou destrutivos. Já conheceu alguém assim? É só olhar em volta que você vai conhecer esses tipos de relacionamentos. Relacionamento desgastado, relacionamento destrutivo, relacionamento abusivo, isso que mais tem aí. Ela é uma doença que deteriora a alma. Olha, tá falando de alma. Uma advogada que trabalha com leis escritas, documentais. Tá falando de alma. A alma vem de psique, a alma vem de espírito, a alma vem de algo que está além da nossa compreensão. A filosofia tenta explicar, a ciência tenta explicar alma e mente como se fosse a mesma coisa, mente e cérebro e tal. E ela aqui está falando que deteriora a alma. A alma, para mim, são os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Para mim, tá? Para mim. Tem várias definições aí, tá? Afeta a vida pessoal, familiar, social, os negócios, a carreira, a saúde, o crescimento espiritual. A pessoa para. Se a pessoa estava bem na igreja, ela para. Se a pessoa tinha uma saúde boa, ela arruma um câncer, ela arruma uma depressão, ela arruma uma crise de ansiedade, ela arruma uma cirrose, né? A carreira, se ela tem uma carreira sólida, um cantor, por exemplo, que está fazendo uso de alguma droga, ele vai parar. Jogador de futebol não pode usar droga, pode, ele não vai dar conta. Né? Os negócios, se você é um empresário, se você está iniciando aí um projeto para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhorzinha, né? A questão social, você olha para a pessoa que tem problema com droga, principalmente o crack, a gente não quer ter contato. Você quer ser amigo de alguém que usa crack, dificilmente vai querer ter uma amizade densa. Familiar envolve toda a família, afeta todo mundo. Os codependentes parecem fortes, mas se sentem indefesos. Parecem controladores, mas na realidade são controlados pelos vícios e comportamentos da outra pessoa. Aí paga as dívidas, negocia com o traficante, ai tadinho, deixa que eu vou pagar, quantos que é? Vai na polícia, ai meu filho tá preso, toma aqui 10 mil, onde a senhora arrumou esse 10 mil? Não, eu fiz um empréstimo no banco, aí no mês que vem tem que arrumar outro empréstimo, e assim a vida vai acontecendo e as pessoas não vão tomando posição.
Eles não percebem que, cuidando excessivamente do outro, ocorre um processo de autoanulação. Seus objetivos e necessidades acabam sendo esquecidos por ele mesmo. Autoanulação, necessidade extrema de controlar e salvar o dependente químico, dependência patológica de cuidar, angústia, ansiedade. Eu falei isso aqui agora. Angústia, ansiedade, pena, culpa, baixa autoestima, depressão, fobia, compulsão são exemplos de sintomas que os dependentes enfrentam. O filho vai sair, a mãe já desespera. O pai já vai imaginando, daqui a pouco o pessoal está batendo no portão. Daqui a pouco tem que ir lá na delegacia. Daqui a pouco tem que ir lá na boca de fumo, que ele tomou uma surra lá. Daqui a pouco o vizinho vai bater aqui, porque... É assim, infelizmente é assim. Os codependentes são, na maior parte dos casos, pais ou cônjuges que vivem, né, pai, mãe, responsável, cônjuges, marido ou mulher, né, companheiro ou companheira, que vivem em função da pessoa. Então vai atrás, se humilha, vai junto, e tudo isso aí, tem tudo isso aí. Assumindo a responsabilidade, responsabilizando-se por todos os comportamentos deste e preocupando-se excessivamente com seu bem-estar. À medida que a pessoa codependente abandona suas necessidades e objetivos ao longo da vida, ela entra num processo de abandono de si mesma e de autodestruição. Já viu o olho de uma mulher, de uma mãe que tem um filho que é usuário de droga? Aquele brilho natural dos nossos olhos, ele vai sumindo, ele vai diminuindo, porque a mãe sabe que ao perder o seu filho, ela acaba se perdendo também. É muito triste, né? A gente convive muito com isso em comunidades, não só em comunidades, tá? No geral, a gente vê muito isso aí. A gente recebe pessoas aqui que os filhos têm problemas e a gente, às vezes, a única coisa que a gente pode fazer é dar estes conselhos e oração, agarrar-se a Jesus Cristo. Como esse padrão ocorre a longo prazo, normalmente, durante vários anos, resulta em muitas perdas. Perda do tempo que deveria ter sido investido em si mesmo, em lazer, em projetos pessoais, perda de relações que poderiam ter sido saudáveis, perda de esperança em resolver o problema do outro. Isso tudo pode desencadear alguns danos para a saúde da pessoa, seja no aspecto físico, através de doenças psicossomáticas, ou no campo psicológico. Normalmente, os codependentes apresentam quadros depressivos ou ansiosos acentuados. Você já viu uma pessoa com depressão? Como que é o estado dessa pessoa? Você já teve crise de ansiedade? Eu tive uma horrível. Eu achei que eu ia empacotar naquele dia. Hoje, graças a Deus, eu aprendi por conta própria. Gente, se você tem problema, vai procurar um médico, tá? Para mim, funcionou a oração, a meditação, a respiração e o exercício físico. Para outras pessoas, talvez não vai funcionar. Então, o meu conselho para você, teve uma crise de ansiedade? Vai no médico. Provavelmente, possivelmente, talvez você vai ter que usar medicamento aí. Eu, graças a Deus, eu consegui controlar. Eu tenho pequenas crises, mas eu consegui me controlar, graças a Deus. Não me afetou mais. Consigo trabalhar, dirigir, ajudar minha esposa aqui na direção do Instituto Betel. Estamos fazendo aí esse trabalho no YouTube. E isso tem feito a diferença na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, se você tem problemas, ajuda especializada. Se chegar alguém aqui no meu portão, irmão Gerson, eu quero conversar, e eu perceber que essa pessoa tem alguma comorbidade, alguma outra doença, eu tenho que orientar essa pessoa a buscar uma ajuda. Tem problema de coração, irmão Gerson, e eu fumo, então você tem que ir no cardiologista. Irmão Gerson, meu dedo está caindo, então. Você tem diabetes, então você tem que procurar um especialista. Então é isso, tá? As fases da codependência. Pesquisas mostram os estágios que uma família enfrenta quando se depara com um familiar envolvido com droga. Negação. Aí aqui são os mecanismos de defesa, né? Muitas vezes a família nega que o parente é um dependente químico, na cabeça dela só os filhos dos outros têm problema. A gente é legal, né? A gente é bom para julgar o caso da outra família, mas quando é a nossa família, o julgamento é mais brando, ele é mais suave. A minha sobrinha jogou o chinelo pela janela do carro, no estacionamento do supermercado, e eu disse, eu não vou pegar, certo? Se a sua tia, quando chegar aqui, pegar, aí é responsabilidade. Você não vai pegar, não quero, não ligo pro meu chinelo, então. Pois é, o tio não vai pegar, porque não fui eu que joguei o seu chinelo fora, foi você mesmo. Se a sua tia chegar aqui, a gente bater a chave e for embora, o seu chinelo vai ficar aí. Tudo bem com você? Tudo bem, eu não ligo. É isso. A gente tem que ser sim, sim, não, não. A gente tem que mostrar para as pessoas que realmente
Existem regras a serem cumpridas. Se você não entendeu as regras, então vai ter muita dor de cabeça. Então temos a negação. Negar, não tenho problema, eu paro quando eu quiser, eu uso quando eu quiser, tá? Então depois temos desespero, pensamentos como o que foi que eu fiz de errado. Se você tem um filho que está com problema, não se culpe não. O que foi que eu fiz de errado? Se você entende que fez o seu melhor, então saiba que você fez o seu melhor. Será que briguei demais na infância? Por que isso está acontecendo comigo? Gente, não faz essas reflexões esquisitas não, que não vale a pena. Você deve buscar ajuda, manter-se de pé e entender que a vida continua. Independente se a pessoa vai querer ou não. Passou de 18 anos e é maior de idade? O que vai fazer? Ele necessita que você dê a mão a ele para que atravesse a rua? Não, irmão Gerson, já entende então. Pois é. Isso é um problema. É um problema. A gente achar que vai querer manter um adulto sobre a nossa tutela para sempre. Isso é impossível. Isso é impossível. Controle no subconsciente da família, ela acredita que pode controlar o dependente químico. Não pode. Hoje a gente não consegue controlar uma criança de 10 anos, 11, 12, 13, não consegue. Imagina se a gente vai conseguir controlar alguém que é um dependente químico, que tem todas as artimanhas, toda uma psicologia envolvida para conquistar, adquirir, utilizar e continuar utilizando droga. Atitudes como controlar as ligações telefônicas, as saídas, verificar mochilas e gavetas e, em casos mais extremos, acorrentar o parente dentro de casa com medo de que ele saia à procura de mais droga ou com medo dele não voltar mais. São exemplos de controles feitos nessa fase. Tentativa de controlar. Impossível, não tem controle. Se a pessoa não quiser, não tem o que fazer. Exaustão emocional. Você já ficou um exaustão, cansado emocionalmente falando? É quando conseguimos encarar o adicto como doente, a dependência como uma doença e paramos de vê-lo como um delinquente, forma como isso também a nossa sociedade o vê. Nessa fase começa-se a busca pelo tratamento. O tratamento deve ser sistêmico, pois se a família falhar, o usuário falhará também. E da maioria das vezes, eu já falei aqui, a família consegue dar continuidade na sua vida e às vezes o dependente químico não. Essa semana, mais uma vez, um menino que acho que ele ainda é de menor, foi preso pela polícia por tráfico, mais uma vez, né? E aí a juíza da vara da infância e da adolescência, eu conheço ela, ela é boa, tá? Ela é muito boa. Ela acautelou esse menor aí. Ele tá aí, aqui é conhecido como Cerespinho, né? Um nome grotesco aí para falar, que é o local onde esses jovens que cometem esses crimes ficam aí, passando por um período. E ela fica em cima, ela cobra, né? Então é isso aí, pode acontecer. E as mães se desesperam, os parentes se desesperam, se é esposa, se é marido, se é mãe, se é pai, em todas essas questões. É interessante como uma pessoa que está nesse mundão, ele só pensa em si próprio, né? É impressionante. É como se fosse uma vaidade das vaidades. Só olha para o próprio umbigo, não está notando que tem outras pessoas sofrendo, né? Com o seu uso de drogas aí. Causas e consequências. Ah, isso é muito interessante. As causas da codependência são as mais variadas possíveis e vão desde a preocupação com o dependente químico até o medo de perdê-lo para as drogas. Sua progressão pode desencadear depressão com pensamentos suicidas. Triste, né? Mas pode acontecer. A gente perdeu pessoas conhecidas da gente justamente por causa desta questão aí de pensamentos suicidas. É isso. Se você tem problemas, ajuda. Se você está ouvindo vozes, vai procurar um psicólogo. Se você está questionando demais se vale a pena viver, vai buscar ajuda de um psiquiatra. Vai no posto de saúde, vai na UPA, procura se internar, vai buscar ajuda. Não fica quietinho dentro de casa não, tá? É um perigo, tá? Desordens alimentares, se alimenta mal, passa a não se alimentar direito. Abuso de substâncias, isso aí não precisava nem ter falado. Violência familiar, agridem-se, tá? Pode o dependente agredir o familiar, assim como o familiar pode agredir o dependente. Relações sexuais extraconjugais ou promíscuas, aí acontece o que você imaginar, tá? E com isso, as doenças sexualmente transmissíveis estão aí, contaminando quem quer que seja, né? Às vezes
não tem higiene, não tem um preservativo, então é muito perigoso. Eu falei um pouco sobre a redução de danos aí, né? Geralmente existem algumas políticas públicas que dão uma olhada nessa questão, fornece alguma coisinha, algum material para reflexão, mas gente, é quase que um trabalho de enxugar gelo, tá? Aqui na cidade tem umas praças, essas praças são praticamente cracolândias ao céu aberto, algumas vezes eles se escondem debaixo de pontes. A prefeitura mantém aqui uns lugares para eles terem um certo higiene, um certo local para dormir, e tem alguns locais que eles podem se alimentar, mas na maioria das vezes não passa disso, não há nenhuma reflexão que ajude a pessoa, tipo, poxa, minha vida está toda esquisita, eu acho que eu preciso e eu tenho condição de mudar de vida aí, tá? Tratamento. Ah, tá, peraí, eu pulei um pedaço. A codependência é um problema de saúde pública, cabe ao governo, em conjunto com a sociedade civil, realizar audiências públicas com a finalidade de alocar recursos que são escassos para que os dependentes químicos e codependentes possam ter um tratamento digno. É isso. Grupos de apoio. É maravilhoso, tá? Participei durante muitos anos, a gente ainda acaba atendendo pessoas aqui. Tem que querer mudar. Tem que querer mudar, o grupo tem que ser coeso, tem que ter uma equipe multidisciplinar, tem que fazer acompanhamento com especialistas, tem que ser organizado, a pessoa que está na linha de frente tem que ser exemplo, o conselheiro tem que ser um exemplo. E aí a gente tem o Narcóticos Anônimos, o AA, o Naranon, tem vários, Pastoral da Sobriedade, tem vários nomes de grupos. Se você entende que precisa de um grupo de acolhimento, pesquisa aí. Quem sabe tem um próximo da sua casa e vai te ajudar a repensar a sua vida. Tratamento. Assim como no tratamento da dependência química, o codependente somente pode iniciar a modificação de seu relacionamento patológico com o dependente químico. Não, o codependente somente pode iniciar a modificação do seu relacionamento patológico com o dependente químico a partir do reconhecimento da sua condição de codependente. O familiar tem que olhar e falar, opa, peraí, tá tudo errado isso aqui, ué? Peraí, não, ué. Eu não posso arrumar o quarto dele ou dela, não, ué. Tá um negócio errado. O quarto é dele ou dela, se tá podre, se tá fedorento, responsabilidade é deles. Aí você pega e arruma, você junta o lixo, você lava a roupa, você limpa a roupa de cama, quando ele chega tá tudo arrumadinho. A gente está apoiando, ajudando a manter-se no buracão, no abismo, certo? A partir daí poderá perceber e reconhecer que seu relacionamento com o dependente químico é patológico, é uma doença, precisa de ajuda, e que seus esforços em ajudá-lo e protegê-lo serão ineficazes, se não entender que a sobriedade depende deste e que somente o adicto poderá modificar seu comportamento a partir do desejo de sair desta condição. Sobriedade é a palavra-chave. O que é sobriedade? Não é só parar de usar droga não, tá? Parou de usar droga? Tem que fazer os reparos possíveis? Sim, pedir perdão para as pessoas. Se você cometeu um crime, pagar pelo crime. Se você está com problema de saúde, cuidar da sua saúde. Se você parou de estudar, voltar a estudar. Então, a sobriedade vai além de só parar de usar drogas, tá? Tem muito mais coisa aí. O reconhecimento e tratamento da codependência também é fundamental no tratamento do dependente químico. Em muitos casos, o auxílio ao dependente químico inicia com o tratamento dos familiares. E estes, ao compreenderem e tratarem a codependência, têm grandes chances de assumir uma nova postura, auxiliando o dependente químico de maneira efetiva. Recomenda-se como tratamento e acompanhamento aos familiares de dependentes químicos a participação em grupos de mútua ajuda, assim como o acompanhamento psicológico. Né? O grupo de ajuda, uma psicóloga ou um psicólogo, um terapeuta ou uma terapeuta, né? Um psiquiatra, se você precisar de uma medicação, um psiquiatra que vai ali te atender, fazer todo o seu processo de acompanhamento. Os grupos de apoio que são excelentes, tem vários, já falei várias vezes. Desta forma, conclui-se a necessidade de conferir uma especial proteção às vítimas da dependência química, ou seja, o dependente e seus familiares. O Estado precisa buscar avanços nos aspectos relativos à prevenção ao uso de drogas, ao tratamento e à reinserção social dos dependentes químicos. A prioridade deve ser a prevenção
evitando que se abra a porta no mundo das drogas. Eu vou repetir essa última frase porque tem a ver com o nosso trabalho. A prioridade deve ser a prevenção, evitando que se abra a porta do mundo das drogas. Nosso trabalho aqui no Instituto Beneficente Bethel. Amanhã é dia comum, dia letivo, dia útil, quinta-feira. As portas estarão abertas, as crianças vão ser atendidas, os jovens vão ser atendidos. Hoje à noite teremos um culto aberto à comunidade, onde é trabalhado toda a teologia, todos os princípios cristãos. E assim a gente tem tentado fazer a nossa parte para que esses meninos, quando eles chegarem na maioridade, eles tenham um repertório, eles tenham um conhecimento, para que ao olhar para o mundo, eles tomem as decisões mais acertadas. Vão fazer muito erro? Claro que vão, nós somos humanos. A gente erra o tempo todo. Mas o nosso objetivo aqui é a prevenção. Ao instruir, ao dar um reforço escolar, ao falar sobre teologia, ao falar sobre filosofia, ao ajudá-los a fazer um trabalho de escola, ao orientar a leitura de um livro, ao fazer um passeio, ao fazer uma roda de conversa, ao participar da oficina de música, ao participar da oficina de artes, a gente acaba inserindo esses meninos que tenham uma cabeça um pouco melhor e consigam refletir sobre a vida, porque é isso que a gente tem que fazer. Refletir sobre a nossa posição diante da vida. Que vida? Vida humana. Nós estamos falando de seres humanos, vida humana. Você que tem um problema destes aí, ou você é usuário, você é dependente, depende do jeito que você se olha, ou você é um codependente, irmão Gerson, eu sou familiar de alguém que tem problema. Vai buscar ajuda, vai procurar um grupo de apoio. Se você estiver em Juiz de Fora e quiser nos procurar, o nosso endereço é Rua Geraldo Timóteo de Oliveira, número 324, bairro Santos Dumont, Juiz de Fora, Minas Gerais. Ou deixa um comentário, fala, irmão Gerson, estou precisando bater um papo, conversar, a gente pode fazer um trabalho um pouco mais pessoal. Nós temos aqui uma psicóloga que atende as pessoas, os nossos assistidos e os seus familiares, e quem sabe assim a gente possa juntar forças e deixar aí uma forma, uma orientação, um jeito, uma maneira para que você encontre um jeito de ajudar-se e ajudar alguém, certo? Essas são as dicas de hoje, da Mirtes Gisela Bianchi Belli Tudera. É graduada em Direito, pós-graduação em Direito do Trabalho. Deixo essa matéria maravilhosa aí, esta matéria sobre codependência química. Então é isso. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Um abraço do irmão Gerson. A gente se vê por aí. Valeu, gente.